Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da parte final do primeiro livro de Crônicas. Então disse Davi: Esta é a casa de Senhor Deus, e este é o altar de holocausto para Israel. Então Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros de lavrarem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Também aparelhou ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também bronze em abundância, sem pesá-lo, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração a propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. A palavra do Senhor, porém, veio a mim dizendo: Tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo. Prospera, e edifica a casa de Senhor teu Deus, como ele falou a respeito de ti. Tão somente te dê o Senhor prudência e entendimento para governares sobre Israel, e para guardares a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, e tem bem ânimo, não temas, nem te espantes. Com trabalhos penosas, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro, que por sua abundância não se pesou. Também madeira e pedras preparei, e tu os aumentarás ainda. Além disso, tens trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros e carpinteiros, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata, da bronze e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, mãos à obra, e o Senhor seja contigo. Também Davi deu ordem a todos os chefes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso por todos os lados? Pois entregou na minha mão os habitantes da terra, e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Ora, sendo Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo o seu registro, 38.000 homens. Deste número 24.000 promoverão a obra da casa do Senhor. 6.000 servirão como oficiais e juízes, 4.000 como porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar. Disse Davi. Davi os repartiu por turmas, segundo os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã: Jeiel o chefe, Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei:
Selomite, Raziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das casas paternas de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate, Zina, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes, contados juntos, se tornaram uma só casa paterna. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas, ele e seus filhos, eternamente para queimarem incenso diante do Senhor, e o servirem, e pronunciarem bênçãos em nome de Deus para sempre. Mas quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Davi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. De Gerson, Sebuel, o chefe. De Eliezer, Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém os filhos de Reabias foram muito numerosos. De Izar, Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron, Gérias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Sias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu, não tendo filhos, mas tão somente filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, tomaram-nas por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi segundo as suas casas paternas, isto é, segundo os chefes das casas paternas, conforme o número dos que foram registrados pelos seus nomes, individualmente, da idade de 20 anos para cima, os quais trabalhavam no serviço da casa do Senhor. Pois Davi disse: O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e ele habita em Jerusalém para sempre. Também os levitas não terão mais de levar o tabernáculo e todos os objetos pertencentes ao serviço do mesmo. Eis porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os levitas da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo seria o de assistirem aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e em qualquer trabalho para o serviço da casa de Deus, cuidando dos pães da proposição e da flor de farinha para a oferta de cereais, quer seja de bolos ázimos, quer seja do que se assa na panela, quer seja do que é misturado com azeite, e de toda sorte de medidas e pesos, e de estarem cada manhã em pé para render graças e louvor ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e oferecerem continuamente perante o Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número ordenado. Também teriam a seu cargo a tenda da revelação, o lugar santo, e os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. As turmas dos filhos de Arão foram estas: os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar exerciam o sacerdócio. E Davi, juntamente com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os distribuiu segundo os deveres do seu serviço. E acharam-se mais chefes dentre os filhos de Eleazar do que dentre os filhos de Itamar. E assim foram distribuídos. Dos filhos de Eleazar, chefes das casas paternas, 16. E dos filhos de Itamar, segundo as suas casas paternas, 8. Assim foram distribuídos por sortes, tanto uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Netanel, o escrivão dentre os levitas, diante do rei, dos príncipes, de Zadok, o sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar,
e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas, tomando-se uma casa paterna para Eleazar e outra para Itamar. Assim a primeira sorte saiu a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Rezir, a 18ª a Rapizes, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. Esta foi a distribuição deles no seu serviço, para entrarem na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedeías. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isijá o chefe. Dos Izaritas, Selomote. Dos filhos de Selomote, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isijá. Dos filhos de Isijá, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri, de Mali, Eleazar. E este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também, como seus irmãos, os filhos de Arão, lançaram sortes diante do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram, tanto para o chefe de casa paterna, como para o seu irmão menor. Também Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com símbolos. Este foi o número dos homens que fizeram a obra, segundo o seu serviço, dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava sob as ordens do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias, Izeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai. Jedutum, que profetizava com a harpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliatá, Gidalte, e Romante-Ezer, Josbecasa, Maloti, Rotir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, segundo a promessa de Deus de exaltá-lo. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o serviço da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, 288, e determinaram os seus cargos por sortes, todos igualmente, tanto o pequeno como o grande, assim o mestre como o discípulo. A primeira sorte, que era de Asaf, saiu a José, a segunda a Gedalias, que com seus irmãos e filhos eram 12, a terceira a Zacur, seus filhos e irmãos, 12, a quarta a Isri, seus filhos e irmãos, 12,
A quinta a Netanias, seus filhos e irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e irmãos, 12. A duodécima a Razabias, seus filhos e irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e irmãos, 12. A 16ª a Hananias, seus filhos e irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e irmãos, 12. A 18ª a Hanani, seus filhos e irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e irmãos, 12. A 20ª a Eliatá, seus filhos e irmãos, 12. A 21ª a Rotir, seus filhos e irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e irmãos, 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e irmãos, 12. A 24ª a Romante Ezer, seus filhos e irmãos, 12. Quanto às turmas dos porteiros, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias: Zacarias o primogênito, Gediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatiniel o quarto, Elão o quinto, Jeuanã o sexto, Elioenai o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram: Semaías o primogênito, Jeozabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Netanel o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e irmãos, homens capazes e de força para o serviço, eram 62 de Obed-edom. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Rosa, dos filhos de Merari, foram filhos: Sinri o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, e Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, isto é, dos homens principais, tendo cargos como seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as suas casas paternas, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias. Depois se lançou a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte, a Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa dos depósitos, a Supim e Rosa a do ocidente. Perto da porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para a casa dos depósitos de 2 em 2. Para Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, e 2 junto a Parbar. Essas foram as turmas dos porteiros dentre os filhos dos Coraitas, e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus, e dos tesouros das ofertas dedicadas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeieli, os filhos de Jeieli, Zetão e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés,
que era chefe dos tesouros. Seus irmãos: de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomote. Este Selomote e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das ofertas dedicadas, que o rei Davi e os chefes das casas paternas, chefes de milhares e de centenas, e chefes do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para consertarem a casa do Senhor. Também tudo quanto fora dedicado por Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruía, isto é, tudo quanto qualquer havia dedicado, estava sob a guarda de Selomote e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenânias e seus filhos foram postos sobre Israel para os negócios de fora, como oficiais e juízes. Dos Hebronitas foram Razabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a seu cargo Israel, ao ocidente do Jordão, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Gérias era o chefe dos Hebronitas, segundo as suas gerações conforme as casas paternas. No ano 40 do reino de Davi foram procurados, e acharam-se entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. A ele e a seus irmãos, 2.700 homens valentes, chefes das casas paternas, o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os serviços de Deus, e para todos os negócios do rei. Ora, os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das casas paternas, e os chefes dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma, no primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era ele descendente de Pérez, e chefe de todos os comandantes do exército para o primeiro mês. Sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote, e em sua turma havia 24.000. O terceiro comandante do exército, para o terceiro mês, era o chefe Benaías, filho do sacerdote Jeoiada, e em sua turma havia 24.000. Este é aquele Benaías que era o varão valente entre os 30, e comandava os 30, e da sua turma era seu filho Amizabade. O quarto, do quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadia, seu filho, e em sua turma havia 24.000. O quinto, do quinto mês, Samute, o Israelita, e em sua turma havia 24.000. O sexto, do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, e em sua turma havia 24.000. O sétimo, do sétimo mês, Eles, o Pelonita, descendente de Efraim, e em sua turma havia 24.000. O oitavo, do oitavo mês, Sibecai, o Husatita, dos Zeraitas, e em sua turma havia 24.000. O nono, do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e em sua turma havia 24.000. O décimo, do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e em sua turma havia 24.000. O undécimo, do undécimo mês, Benaías, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e em sua turma havia 24.000. O duodécimo, do duodécimo mês, Heldai, o Netofatita, de Otniel, e em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maacá. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadoque. Sobre Judá, Eliu, um dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías,
filho de Obadias, sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel, sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, sobre a meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner, sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os chefes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso ira sobre Israel, pelo que o número não foi posto no livro das crônicas do rei Davi. Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. Sobre os tesouros dos campos, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Sobre o produto das vides nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifimita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Sobre os armazéns do azeite, Joás. Sobre o gado que pastava em Saron, Sitrai, o Saronita. Sobre o gado dos vales, Safate, filho de Adlai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedeias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Hagrita. Todos esses eram os intendentes dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem entendido, e escriba. Ele e Jeiel, filho de Acmone, assistiam os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Husai, o arquita, era amigo o rei. Depois de Aitotel, Jeoiada, filho de Benaías, e Abiatar foram conselheiros, e Joabe era chefe do exército do rei. Ora, Davi convocou a Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os chefes das turmas que serviam o rei, os chefes de 1000 e os chefes de 100, e os intendentes de todos os bens e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais e os homens mais valorosos e valentes. Então o rei Davi se pôs em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração havia eu proposto edificar uma casa de repouso para a arca do pacto de Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e tinha feito os preparativos para a edificar. Mas Deus me disse: Tu não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e tens derramado muito sangue. Todavia, o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para ser rei sobre Israel para sempre, porque a Judá escolheu por príncipe, e na casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para me ser por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como o faz no dia de hoje. Agora, pois, à vista de todo o Israel, a congregação do Senhor, e em presença de nosso Deus, que nos ouve, observai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a deixeis por herança a vossos filhos, depois de vos, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Agora toma cuidado,
porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, o modelo do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também o modelo de tudo o que tinha em mente para os átrios da casa do Senhor, para todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, também para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para toda a obra do serviço da casa do Senhor, e para todos os vasos do serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para os vasos de ouro, para todos os vasos de cada espécie de serviço, o peso da prata para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço, o peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, o peso do ouro para cada castiçal e as suas lâmpadas, e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal, o peso do ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada mesa, como também da prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, para as taças de ouro, o peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça, e para o altar do incenso, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o modelo do carro dos querubins, que, de asas estendidas, cobririam a arca do pacto do Senhor. Tudo isso se me fez entender, disse Davi, por escrito da mão do Senhor, a saber, todas as obras deste modelo. Disse, pois, Davi a seu filho Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Eis aí as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. E estará contigo para toda a obra todo homem bem disposto e perito em qualquer espécie de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, tenho preparado para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro e a madeira para as de madeira, pedras de oberilo, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda sorte de pedras preciosas e mármore em abundância. Além disso, porque pus o meu afeto na casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu o dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para cobrir as paredes das casas, ouro para as obras e ouro, e prata para as de prata, para toda a obra a ser feita por mão de artífices. Quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Então os chefes das casas paternas, os chefes das tribos de Israel, e os chefes de 1.000 e de 100, juntamente com os intendentes da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro, e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, e 100.000 talentos de ferro. E os que tinham pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, que estava ao cargo de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes fizeram, pois de um coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor. E também o rei Davi teve grande alegria. Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso pai Israel,
de eternidade em eternidade. Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como o foram todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. Ó Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. E bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade de meu coração, voluntariamente ofereci todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. 18. O Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio para o qual tenha providenciado. Então disse Davi a toda a congregação: Bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação bendisse ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante a Senhor e perante o rei. E no dia seguinte imolaram sacrifícios ao Senhor, e lhe ofereceram em holocausto 1000 novilhos, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância a favor de todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. E pela segunda vez proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor para ser príncipe, e a Zadok para ser sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei em lugar de seu pai Davi, e prosperou. E todo o Israel lhe prestou obediência. E todos os chefes, e os homens poderosos, e também todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor engrandeceu muito a Salomão à vista de todo o Israel, e deu-lhe tal majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos, e em Jerusalém 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, os atos do rei Davi, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, com todo o seu reinado, e o seu poder, e os acontecimentos que sobrevieram a ele, a Israel, e a todos os reinos daquelas terras. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.